Olá, nós estamos em mais uma entrevista do portal Panorama Audiovisual, desta vez durante as comemorações dos 35 anos do SBT. Nós convidamos o diretor técnico e de operações do SBT, o Raimundo Lima, para uma conversa sobre o dia a dia das operações aqui na emissora e sobre os investimentos em novas tecnologias e processos que o SBT vem fazendo. Quais características definem um profissional de televisão nos dias de hoje? Olha, a primeira coisa é o seguinte: antes nós tínhamos um camarada muito especializado numa coisa só. Eu não sei, também é um pouco da minha percepção de um profissional bem qualificado. Você tem que ter múltiplos conhecimentos, né? Então o camarada especializado que consegue fazer uma única coisa, esse camarada ele vai ter uma limitação também dentro das empresas. Porque com o que está acontecendo também do outro lado dos equipamentos, a cada hora o equipamento incorpora a função de uma outra coisa. Então, hoje em dia você faz mais de uma coisa do que os títulos os títulos tradicionais que você tinha na televisão. Operador de VT, por exemplo, operador de TV, de VT. Uhum. Já não se tem VT em várias partes aqui dessa emissora. O que seria o equivalente ao VT já te exige que você tenha outras habilidades. Servidor de mídia. Exatamente. O cara vai trabalhar como operador de ingeste, mas ele tem também que saber ingestar, transferir um arquivo, baixar um arquivo para um outro formato. Já exige outro tipo de habilidade do que na época da fita, que ele ia lá, só colocava, dava um play, ou dava um rec, ou fazia uma coisa limitada. Então, a cada hora precisa que você tenha um conhecimento mais amplo. É um profissional multitarefa e aberto a assimilar novos conhecimentos constantemente, novas atribuições. Essa é a chave se você quiser manter seu emprego e se você quiser progredir. Se você ficar sentado, né, porque o ciclo da tecnologia, Fernando, ele está cada dia mais curto, né? Você pegava um VT, antigamente você investia, ele ia te servir por 10, 15 anos. Aquele ciclo de duração e característica daquele equipamento era daquela maneira. Hoje em dia você compra um equipamento, 3, 4 anos, já tem outro que é a evolução daquele equipamento fazendo outras tarefas. E nem sempre você vai pegar na mão do camarada e dizer, agora vamos aprender isso aqui, vamos aprender aquilo. É preciso que você tenha iniciativa. Então o profissional que quer garantir a sua função, o seu emprego e progredir, acima de tudo progredir, ele é um cara que tem que estar buscando, tanto internamente quanto externamente, a sua própria evolução. A formação e a reciclagem de recursos humanos vem antes da preocupação com investimento em tecnologia? Olha, corre mais ou menos paralelo, mas eu vou te falar. No final das contas, o peso no treinamento, na qualificação do profissional é maior. Até porque você pode ter equipamentos de ponta, se eles não forem operados com competência, você está jogando o teu dinheiro, o teu investimento por água abaixo. Se você não tem pessoas qualificadas para explorar os equipamentos nas suas potencialidades. Por isso, a seleção e o treinamento desses profissionais acabam sendo um fator determinante para a gente. E quais foram as inovações que nos últimos anos tiveram maior impacto na área de jornalismo e de produção? O que alterou tanto o processo de criação, de produção? Olha, principalmente na área de jornalismo, o modelo de contribuição, produção e contribuição. A gente tinha basicamente fazendo jornalismo, câmeras broadcast. Você vinha desde o Matic, da época do filme, depois o Matic, depois as Betacams. Você precisava de equipamentos broadcast ou você não fazia televisão. Hoje em dia você tem câmera doméstica não broadcast com uma definição muito próximo às câmeras broadcast, principalmente as câmeras de externas. De externo você vê modelos compactos. A tecnologia ela democratizou o acesso e a produção do jornalismo. E no jornalismo o público se acostumou também, o telespectador se acostumou a abrir exceções para a qualidade. Assista um telejornal de qualquer emissora hoje em dia e me diga se você vê de ponta a ponta que não tem uma imagem de câmera de segurança ou de um celular
ou de um outro tipo de captação que não seja broadcast. Não tem. Então isso já está incorporado no dia a dia. Essa democracia da captação, ela provocou a cadeia como um todo. Então se você pode captar de maneira mais fácil, mais pessoas passaram a captar, né? Para quem conhece os câmeras amadores que vendem material, eles não têm vínculo com emissora nenhuma, mas estão na rua trabalhando. Ó, captei um material legal, posso vender isso para uma emissora ou outra. É uma prática disseminada com todas as emissoras de televisão. Fora isso, o próprio telespectador, ele concorre contigo. O cara está pegando o metrô, aconteceu um acidente, alguma coisa, ele pega o celular, registra, publica numa rede social ou liga direto, publica num endereço que a gente tem, todas as emissoras mantêm endereços abertos ao público de contribuição, isso chega rapidamente aqui. E internamente isso obrigou a produção de notícias ser mais ágil, você ter que trabalhar com qualquer tipo de formato, o editor de texto ser mais ágil, porque se você não for dessa forma, você vai ser atropelado não pelo teu concorrente de outra emissora, pelo próprio telespectador. Qual foi o impacto dessas tecnologias no trabalho dos correspondentes, dos enviados especiais, como os smartphones, as redes 4G ajudaram no trabalho deles? Olha, eu posso falar de categoria porque eu tive a felicidade de, durante 10 anos, ser correspondente internacional. E eu estava no lugar onde eu tinha toda a tecnologia possível, que era Nova York. O que não tivesse Nova York, não teria, isso no final dos anos 80 e toda a década de 90, não teria em lugar nenhum do mundo, né? E era muito difícil para você fazer uma cobertura de eleição, como eu cobri a eleição do Bush, cobri a do Clinton, eu era editor de imagem e produtor. Eu viajava, Gaio, com 300 quilos de equipamento, que eram os 2 VTs para poder editar, né? Então, eram 3 VTs, uma TIC. Não, já era Betacam, mas eles são pesados e são grandes. Para eu montar uma ilha de corte seco, eu precisava de 2, né? 2 VTs, mais monitor, mais isso, mais aquilo. Eu me lembro que eu viajava com 3 cases que a soma deles davam quase 300 quilos. Essa eleição foi coberta pela Iula Rocha, nossa correspondente em Nova York, ela e uma pessoa. E gerando com o conhecido Mochilink aí da vida, da LiveU, que está cada vez maior, mais compacto, que nem uma mochila já é o último modelo, é uma pochete, vamos dizer assim. E você pega uma cidade como Nova York, que tem uma boa rede de 4G, só se for um profissional de televisão diz essa imagem não é a imagem broadcast, não é satelital. Estava vindo por uma rede de telefone, uma rede IP. Qual a estratégia para ter uma cobertura jornalística que contemple todo o país e consiga aproveitar essa tecnologia do 4G, do Mochilink e outras, com um nível de conexão que a gente tem, com uma qualidade bastante inferior à americana? Eu vou te dar um exemplo concreto do SBT. O SBT tem 114 afiliados, entre regionais, que são emissoras próprias, e afiliados, espalhados pelo Brasil inteiro. No caso de Brasília, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Belém, nós temos fibra óticas ligando essas emissoras, estão contribuições de mão dupla, né? E está 24 horas aberto aqui para a gente. Algumas outras regionais, elas têm ligação ainda com a Embratel. Sai das emissoras, vai o centro de TV de da Embratel, a Embratel traz esse sinal de forma satelital até o centro de TV aqui em São Paulo e a gente pega essas imagens. Agora, a grande maioria das emissoras não tem capacidade de subir um sinal até um satélite, porque é caro, isso também é caro, e nem tem ligação com a Embratel. Então você faz uma geração hoje via FTP. Você tem aceleradores, como o Aspera, é um exemplo de um equipamento acelerador de tráfego de arquivos, né? E que dependendo da maneira que você faz esse empacotamento, chega com qualidade muito razoável aqui. Então, se você vê a nossa inversão na curva de contribuição, da maneira que o material contribuía, nós tínhamos aqui contribuição via Embratel
ou satelital nesse patamar, via FTP aqui. Hoje em dia está... Mas num espaço de tempo muito curto houve essa inversão. E a gente tem a cada dia ganhando qualidade nessas gerações via FTP, que são muito tranquilas. E até você pode optar a ter contribuições ao vivo, né, via FTP. Voltando para dentro da emissora, para além da automação, nos últimos anos houve uma aproximação muito grande entre a televisão e o mundo da tecnologia da informação. Como é que o SBT encara essa migração de mundos, de tecnologias, de processos, de forma de trabalho, de perfil profissional? Como é que o SBT encara tantas mudanças? Olha só, a gente sempre teve uma expectativa quando virá muito... Internet está entrando na televisão, que na verdade é exatamente isso, o mundo IP chegando aqui. No dia a dia, Fernando, eu te digo, eu não vi esse momento onde aconteceu essa ruptura. Quando você vê, você já está dentro, né? Eu te diria que esse marco foi muito mais na divulgação, na época que foi implantada uma diretoria para cuidar de multiplataforma aqui dentro. O conteúdo já existia e a prática já existia. Só os canais em multiplataforma é que a gente foi, olha, em determinado momento nós tivemos outros canais de divulgação. Mas internamente, no meio de produção, foi uma coisa que aconteceu natural. Mas os equipamentos IP, a forma de trabalho, por exemplo, num data center, isso já foi assimilado pelo SBT ou ainda é um processo em andamento? Não, é um processo em andamento. Veja bem, o carro-chefe do SBT ainda é o canal Broadcast. Né? Então, o que está acontecendo? O canal Broadcast é o grande produtor de conteúdo e a multiplataforma está se utilizando desse conteúdo. Então, esse conteúdo ele ainda continua sendo produzido de maneira broadcast. Talvez seja um conteúdo caro só para uma multiplataforma, né, para divulgação no mundo online. Mas esse custo já está amortecido aqui. E quando o online precisa produzir alguma coisa específica para ele, sim, aí já vem as câmeras fotográficas que filmam, câmeras que não broadcast de menor valor, mas com boa qualidade, aí sim. A gente não tem problema no tráfego do material broadcast para o mundo online. Ao contrário, talvez você precise, dependendo da natureza do seu conteúdo, você precisa fazer uma interferência qualitativa nesse material. Certo. Falando justamente das câmeras, o HD ele ainda está sendo implantado no Brasil, assim como a digitalização das transmissões, que ainda tem muitos anos pela frente até ser completada. Por outro lado, você como um diretor de operações deve receber a todo momento novos produtos, novos equipamentos para 4K e para 8K. Quer dizer, você lida com uma realidade do HD, da alta definição, que ainda não chegou a todo o país, e por outro lado é bombardeado por uma indústria que todos os dias diz, olha, o HD já é passado, você precisa dar um salto à frente. Como que você lida com essas disputas? Essa é uma pergunta boa, porque é o ponto que a gente precisa ficar atento, né? E fazer as escolhas certas, né? Você não pode também ir em tudo que a indústria te oferece de maneira cega. No caso do 4K, que tem gente que diz, mas eu não vejo vantagem, o olho humano não vai ser perceptivo, todas as experiências mostram que sim, não tem essa discussão. Mas nem todo mundo está preparado, tem equipamentos para poder consumir o 4K com tudo que ele tem a oferecer. Então a gente ganha um tempo aí. Mas ao mesmo tempo, você tem que fazer a tua lição de casa, saber quais são os teus segmentos adequados ao 4K. Não vale a pena você fazer um investimento, nesse momento, fazer um investimento grande em 4K para o jornalismo, né? Como eu já falei aqui, o jornalismo, o mais importante dele é o conteúdo, né? Você tem cenas captadas por câmeras de segurança que tem a relevância daquela imagem é muito maior do que qualquer coisa que você poderia produzir. E é aceitável, o telespectador entende esse código, a importância
a importância daquele conteúdo. Mas no caso da dramaturgia e do esporte, o 4K cai com uma luva. Aí vai ser ao contrário. Daqui a pouco o telespectador não aceitará uma qualidade em esporte e em dramaturgia inferior a 4K. Então, apesar, vamos dizer, em tempo, a nossa dramaturgia, nós não temos esporte no momento aqui no SBT, mas a nossa dramaturgia ela goza do mais alto padrão que a gente pode produzir em HD. E não tem tanto tempo assim. Vamos dizer que o HD esteja presente na dramaturgia do SBT há 5, 6 anos. Mas já existe, vamos dizer, a nossa preocupação já está no nosso calcanhar e a gente já conduz testes em 4K. Mesmo que você de imediato não vá exibir em 4K. A exibição em sinal aberto, terrestre aberto, que é o nosso caso, não está resolvida, as compressões de transmissão. Mas isso nada impede de você ir montando o seu acervo, e até porque no aspecto de vendas internacionais, como no caso da Europa e nos Estados Unidos, muita gente que compra já quer nesse padrão. E é uma maneira de você preservar o seu acervo também. Insistindo na questão do relacionamento da emissora com a indústria, com os fabricantes de equipamento, quais são os critérios que vocês estabelecem para analisar o que surge de novo antes de comprar um equipamento ou de implantar uma nova tecnologia? Aí você tem que ser muito criterioso e ter uma boa visão de futuro. Quer dizer, tentar ter uma visão de futuro. Porque a renovação tecnológica é tão rápida e violenta que o presente é o futuro, e ninguém consegue ter uma visão muito longa. Então, por exemplo, os investimentos em equipamentos broadcast são todos grandes. Não tem nenhum projeto na minha área que não seja na casa de 1 milhão. Então, até qualquer reunião o cara já fala assim, quantos milhões? Porque os equipamentos broadcast eles sempre demandam volumes vultuosos de investimento. Então, você tem que perceber, se aquilo é uma onda, vou te dar um exemplo aqui, é 3D. Uma hora, vai ser 3D em tudo, tem que ter calma. Agora a realidade virtual. Tem que ter calma. O roadmap das empresas. Hoje em dia você vive um momento de fusão muito grande das empresas de fornecimento de equipamentos broadcast. Você faz um investimento, a qualidade do equipamento, o benefício é ótimo. Daqui a pouco uma outra empresa incorpora aquela. Ou vai tirar aquilo de linha, ou vai transformar aquilo numa outra coisa. Outro cuidado que a gente toma grande é com equipamentos que não tenham a capacidade de se comunicar com outros equipamentos. Tecnologias exclusivas que só servem para aquele equipamento. Esse não tem vez aqui no SBT, porque senão você se torna refém daquele equipamento, daquele fornecedor. Então, plataformas abertas são importantes para a gente. Plataformas que estejam alinhadas com outros grandes fornecedores, porque não são tantos fornecedores assim. Se você for fazer a conta, tem 20, 30 aí em fornecedores realmente estabelecidos dentro do mundo broadcast. Então tem que ter plataformas abertas com todo mundo e você tem que estar muito atualizado com o andamento do mercado para saber o fôlego daqueles lançamentos ou daquele próprio fornecedor. Bom, Raimundo, nós vamos para a nossa última pergunta. A televisão passou a ser distribuída também pela internet, o que distorceu, alterou um conceito muito tradicional da televisão, que é a grade de programação, e um outro que é o intervalo para o comercial. Mas como é que a televisão aproveita essa onda, surfa o live stream, surfa o OTT, o Catch-up TV, né? Como é que ela aproveita todas essas possibilidades, mantendo a relevância e mantendo a lucratividade? Bem, vamos pegar o cenário do mercado brasileiro para a gente responder essa tua pergunta, porque em cada país ou continente você tem realidades diferentes. Quanto mais aderente é a população à tecnologia ou não. Na nossa realidade, basta você pegar o volume de investimentos publicitários na TV aberta, no mundo da internet e aí com as suas variações. Eu, quando comecei a trabalhar em televisão, foi em 1978,
78 ou 79, na TV Tupi, ela já estava indo para o final, e eu me lembro quando eu larguei um trabalho, eu era funcionário público e fui para a televisão. E meu pai me alertando, olha, como é que você larga um emprego seguro para ir para uma coisa que está morrendo, a televisão aberta está acabando. 30 e tantos anos depois, a TV aberta não está acabando, eu vivo de TV aberta nesses 30 e poucos anos aí de trabalho, e ainda vejo vida longa para a TV aberta. O que vai determinar a vida longa da TV aberta? A capacidade de também administrar as novas tecnologias. O mesmo conteúdo, apesar de você ter a disponibilidade do live stream, né, a mesma programação que você mantém aberto, você mantém no mundo IP, mas o cara que está assistindo no mundo IP, ele não se interessa a ver uma grade linear como a gente tem na TV aberta. Ele quer gozar das possibilidades das grades não lineares. Então, para isso, você pode ter derivados dos programas, você pode ter reprises que não cabem mais na TV aberta, o teu acervo passa a ser um fator determinante por aí. Basta você encontrar a melhor maneira de explorar. Eu não vejo as novas formas de distribuição, as novas plataformas como concorrente, e sim como complemento. E eu acho que a partir do momento que as emissoras de televisão encararem dessa forma, elas terão vida longa. Porque tanto no mundo IP, quanto no mundo da transmissão terrestre com a nossa grade linear, o conteúdo é que vai fazer a grande diferença. Ok. Obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês. Parabéns pelos 35 anos do SBT. E você assiste mais entrevistas como essa no canal da Panorama Audiovisual no YouTube e nas redes sociais. Até a próxima!